Vamos ler aqui em João capítulo 13. É um texto bem conhecido. O escritor aqui fala sobre a última ceia de Jesus, quando ele estava ministrando a última ceia. Jesus já estava pronto para ir para a cruz. Depois dali ele iria para Getsêmani, depois ele seria preso, depois ele seria julgado no meio dos religiosos. Depois disso seria julgado por Pilatos e crucificado. No outro dia. E o texto aqui diz algo interessante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sempre haverá uma hora de nós passarmos desse mundo. Uns vão passar antes, outros vão passar depois, outros a gente vai se surpreender porque passaram, mas tudo tem sua hora. E Jesus sabia que a hora dele ia chegar. E também nós devemos saber que a nossa hora chegará de passar para o Pai, de passar para o Senhor, de estar junto com Ele, de terminar a nossa jornada nessa existência. Tudo isso vai acontecer. Essa é uma certeza que nós temos. E como nós tratamos com isso? Como nós administramos esses fatos? Então Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O chamado de Jesus para nós, o chamado dele é que nós amemos uns aos outros até o fim, até o último momento. Você se despir de tudo o que você tem, de tudo que você é, de tudo que você chama como se fosse seu, para servir os outros. É isso que esse texto vai falar conosco. Não é eu que vou falar com vocês. É o próprio texto. E a própria cerimônia que Jesus faz, trazendo um ensinamento muito profundo para mim e para você. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, ele estava ministrando a ceia. Ele tirou a vestimenta de cima, que era um vestido costurado por inteiro, de alto a baixo. Ele tirou aquele vestido, e por baixo do vestido ele tinha, para eles era uma cueca, mas era algo que eles enrolavam na cintura, e eles se cingiam com aquele pano para esconder a sua nudez. Ele levantou-se, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, ele se cingiu com ela. Depois que ele se cingiu com aquela toalha, e depois ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido.
Olha só, ele estava com aquela toalha entre as pernas dele, cobrindo a sua nudez. E cada vez que ele lavava o pé de um discípulo, ele tirava aquela toalha e ele ficava nu na frente deles. Depois ele tornava a se cingir, ia para a frente do outro, tirava a toalha, lavava os pés do outro e assim por diante. Então ele se aproximou de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Tem muitas coisas que nós não sabemos agora. A gente vai compreender depois. E Pedro disse: nunca me lavarás. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se tu não deixar eu te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Então Pedro, como ele era ambíguo, ele tinha essas reações, imediatamente ele disse assim: então me lava por inteiro, me banha a cabeça, me dá um banho completo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então ele foi de 0 a 100, rapidinho. Primeiro não queria lavar, depois queria um banho inteiro. Muitas vezes esses somos nós, somos ambíguos. Não compreendemos as coisas quando elas acontecem. Não compreendemos as coisas do cotidiano nosso, como elas estão acontecendo. E Jesus está dizendo para eles: o que eu estou fazendo vocês não compreendem, mas depois vocês vão compreender. Muitas vezes nós não compreendemos o que acontece conosco no dia a dia, na nossa vida, na nossa existência, na nossa vivência diária, nos nossos relacionamentos. E muitas vezes nós ficamos perplexos com tudo aquilo que está acontecendo e não sabemos o porquê daquilo. Nós vamos compreender depois. Tem um texto na Bíblia que diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o achará. Ali o sentido é: creia. Você vai achar, você vai encontrar, persista. Não tente compreender tudo de uma vez, mas acredite que tudo está cooperando. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, tudo coopera, tudo trabalha junto para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que ele faz, nós não compreendemos, mas nós compreendemos depois. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem. O que não importa se você toma banho, mas quando você caminha, você suja os seus pés. Nós, quando recebemos a Cristo, recebemos o Evangelho, recebemos a Boa Nova, nós fomos encharcados da Boa Nova, do Evangelho, da Palavra de Deus, da Palavra de Cristo, dos ensinos de Cristo, do amor de Deus, da sua graça que foi ministrada a cada um de nós. Nós estamos lavados. Por isso que Jesus está ensinando: aquele que já se banhou precisa lavar os pés. À medida que você vive, à medida que você avança,
Por onde você anda, você se suja. E você precisa ter os pés lavados. Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, porque Judas estava junto deles. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Então ele lavou os pés de todos. Mais adiante no capítulo 15 de João, ele diz assim: vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Nós todos nos banhamos na palavra de Deus, na palavra de Cristo, na palavra do Evangelho, na palavra do Espírito de Cristo. Nós já estamos limpos pela palavra, pelo Evangelho, pelo poder de Deus em mim. Mas enquanto você anda, você se suja. Enquanto você anda, alguma coisa não dá certo. Então compreenda o que Jesus está dizendo. O que eu estou fazendo agora, o que Jesus fez até hoje conosco, nós não compreendemos. Mas depois nós vamos compreender. Se nós não compreender nessa existência, na outra nós vamos compreender. Se nós não compreender nesse plano, na outra, quando nós passarmos desse plano, como diz o texto, nós vamos compreender. O que você passa agora, você não sabe, mas depois você vai saber, você vai compreender. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz a vocês? Jesus, sendo Senhor e Mestre de todos nós, Ele deu uma lição de humildade em lavar os pés dos seus discípulos, em se despir diante deles. O que é se despir? É estar completamente transparente diante do outro, diante do próximo. Naquela reunião, diante daquele que ia o negar, depois daquilo, Pedro ia negar Jesus, diante de Judas que o ia trair, diante de todos os outros que iam o abandonar completamente. O que eu faço agora vocês não compreendem, mas vocês vão compreender. Vocês compreendem o que eu vos fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou o Mestre e sou o Senhor de vocês. Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que é lavar os pés uns dos outros? Lembra como Jesus estava diante deles? Estava transparente, nu, lavando os pés de cada um. Muitas vezes, irmãos, quando nós andamos na existência e sujamos os nossos pés, nós precisamos de alguém que lave os nossos pés. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros, sem hipocrisia, transparentes, sem se achar melhor que o outro. A própria Escritura diz que ninguém pode se achar melhor que o outro. Ninguém tenha em vista
somente o que é propriamente seu e sim o que é do outro. Jesus nos chama para nos importarmos com o próximo, nos importarmos em amar o próximo. Amar o próximo é cumprir a lei. A lei se cumpre num mandamento apenas: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo? É estar pronto para lavar os pés dele. Muitas vezes nós não lavamos os pés, nós o acusamos, nós apontamos para ele, nós descobrimos ele, nós falamos dele para todo mundo, nós não lavamos, nós não lavamos da sujeira. Muitas vezes as pessoas precisam de abraço, muitas vezes as pessoas precisam de carinho, muitas vezes as pessoas precisam de amor. Nós precisamos, nesta caminhada, lavar os pés uns dos outros. Vós me chamam de mestre, e eu fiz isso para vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Faça você também. Olha o que ele diz: em verdade eu vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem aquele que foi enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se você sabe essas coisas, bem-aventurado e feliz você é quando você pratica isso. Quando você é feliz? Quando você lava os pés dos outros, quando você abençoa o outro, quando você ama o seu próximo, quando você se doa pelo seu próximo, quando você perde por amor ao seu próximo, quando você dá outra face, quando você dá a capa, dá a túnica, quando você empresta e não cobra, quando você não julga, quando você ama. Isso é evangelho. O resto é religião. Evangelho é feito de coisas simples, de atitudes simples. Como se condoer com a pessoa, com a família enlutada. Procurar a pessoa que está passando necessidade, está passando aperto. Amá-lo, não amaldiçoar, abençoá-lo. Deem o exemplo. Se você fizer essas coisas, você é feliz. Se você praticar isso, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu envio, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus nos ensina uma lição de amar o seu próximo. Jesus disse, como eu falei na última reunião, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz eu, porém, vos digo, ele está trazendo uma narrativa nova. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ou proferir um insulto a seu irmão, ou quem lhe chamar de tolo, de raca, que significa sem significado, quem considerar o outro sem significado. É isso que o Evangelho é.
Se quando você foi ofertar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai ter com o teu irmão. Entra em acordo com o teu irmão enquanto estás com ele no caminho que nos suja os pés todos os dias. Quando orares, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se você perdoar os homens as suas ofensas, assim também Deus te perdoará. Mas se porém você não perdoar, tampouco Deus te perdoará. Deus nos chama para o perdão. Deus nos chama para lavar os pés uns dos outros. Você tem lavado os pés dos seus semelhantes? Lavar os pés do semelhante é fazer o que o Evangelho diz. É cumprir o que o Evangelho diz. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes, e vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Se ele voltar 7 vezes para pedir perdão, perdoa-lhe. Aqui no texto de Lucas, capítulo 17, ele diz que os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Sabe por quê? Porque eles não tinham capacidade de perdoar 7 vezes. Lá em Mateus, Jesus diz para Pedro que você não deve perdoar apenas 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Por isso, é mais fácil fazer qualquer coisa do que perdoar uma pessoa, do que voltar atrás e acertar as coisas. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor perdoou, assim você deve perdoar. Não pague a ninguém mal por mal. Esforçai-vos em fazer o bem perante todos. O que é se esforçar? É se esforçar. Faça de tudo para fazer o bem. Olha o que o apóstolo Paulo diz: se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Tenha paz com todos. Se depender de mim, tenho paz com todos. Se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não se vingue, porque quem busca a vingança quer cobrar a dívida. E perdão quer dizer perda. Quem perdoa não cobra. Quem perdoa perde. Perdoar sempre é perder. Jesus morreu, ele perdeu sua vida para que eu fosse perdoado, você fosse perdoado. Perdoar é perder. Sempre. Não se vingue uns com os outros. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se você fizer isso para o seu inimigo, você vai colocar a brasa viva na sua cabeça. Ele vai pensar: eu fiz tanto mal para ela, eu fiz tanto mal para ele, e ele está me ajudando ainda. Ele vai ficar com aquilo na cabeça, o fogo vai estar queimando a cabeça dele.
E uma hora ele vai cair em si. E ele vai retomar o juízo. E vai se arrepender. E vai voltar atrás. E Deus vai o receber. E nós teremos um galardão no céu. Porque nós cumprimos a nossa parte no amor ao seu semelhante, ao seu próximo, nessa existência. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Atente, seja diligente, para que nenhum de nós seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Preste atenção nesse texto. Não seja faltoso no amor, na graça. Porque se você não tem a graça de Deus, sabe o que acontece, irmãos? Brota em vós raízes de amargura, que brota e perturba, e por meio dela muitos de nós somos contaminados. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque se você não vence o mal com o bem, fazendo bem a quem te faz mal, vai brotar raízes de amargura, que a amargura nos afasta da graça de Deus. Isso é o Evangelho puro. O que está acontecendo agora conosco, nós não sabemos. Nós vamos compreender depois. O que nós devemos fazer então? Lavar os pés uns dos outros. Amar os nossos semelhantes. Perdoar as pessoas. Liberar as pessoas da nossa vida. Não deixar as amarguras tomarem conta da nossa vida. Nós devemos acolher. Nós devemos abraçar enquanto é tempo. Enquanto a gente ainda não passou. Enquanto nós não passamos. Enquanto nós não passamos, vamos fazer o bem. Não chegou o tempo ainda de nós passar. Mas quando chegar o tempo, nós vamos ir para a eternidade sabendo que nós fizemos o melhor nessa existência por aquelas pessoas, por aqueles entes, por aqueles irmãos, por aquelas pessoas que passaram pela nossa existência e vão se lembrar de nós como alguém que os ajudou de alguma forma, alguém que tornou a vida deles mais alegre, mais feliz, mais amena. Existe muita gente sofrendo hoje em dia e nós podemos fazer essas pessoas sofrerem menos. Nós podemos fazer essas pessoas terem uma vida mais digna. Ame o seu semelhante. Ame o seu próximo. Quem é seu próximo? Seu próximo é o mais próximo possível. É o de dentro de casa. É o seu vizinho. E assim vai expandindo. Depois até as pessoas que você nem sabe. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós a desprezamos. E nós não sabemos o que ele está vivendo, o que ele está passando. Lave os pés uns dos outros. Lave os pés das pessoas que estão perto de você. Seja bom. Seja amável. Doe-se. Entregue-se. Ajude. Abrace. Acolha. Enquanto nós não passamos. Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra da ceia. Jesus tomou aquela ceia e partiu aquele pão e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. O Evangelho que é dado por vós.
Nós estamos partindo o Evangelho aqui. Todo o ensino de Jesus é o ensino sobre o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Quem compreender o Evangelho e praticar essas coisas, como ele diz no texto que eu li aqui, você será feliz, você será bem-aventurado se você praticar isso. Assim nós devemos lavar os pés das pessoas que estão próximas de nós. Você não compreende agora, mas está compreendendo depois o bem que fez, o bem que nós temos que fazer para as pessoas que estão junto, o bem que nós temos que fazer para as pessoas que se aproximaram e ficaram perto de nós. Isso que é o Evangelho. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Lavar os pés uns dos outros. Amém?